Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje com um assunto que é o sonho de consumo de todo brasileiro. Dizem que é a casa própria para alguns. Acho que quando pega a maturidade. Mas qual o jovem que não quer ter seu locomoção, seu carro próprio? Estamos aqui hoje recebendo Daniel Jacques, editor do site Altos Giros, que vai bater um papo conosco sobre as atualidades, sobre as coisas do nosso dia a dia. Obrigado por ter aceito o convite, Daniel. Obrigado, você. Para mim é um prazer estar aqui na TV Cidade Farroupilha para falar de um assunto que eu amo, né? Mas também numa cidade que eu gosto bastante. É um prazer estar de volta. Muito bem. O que é o Altos Giros? O Altos Giros é um site. Bom, o Altos Giros hoje é uma plataforma praticamente, né? Começou com um site em 2016. Tem a coluna aqui no jornal O Farroupilha, né? Altos Giros também. Hoje nós temos o podcast e o canal do YouTube que está em desenvolvimento. Mas é tudo sobre o mundo automotivo, principalmente automóveis, mas também caminhões, moto, mercado, esporte a motor, muito conteúdo. Sobre rodas é contigo. Sobre rodas é contigo. Até tem um amigo que diz falta avião. Falta avião. Mas a gente vai chegar lá também. O avião tem pouca roda também, né? É um problema, né? Tiveste recentemente na Transposul, aqui em Bento, né? Exatamente. O que foi essa feira, esse evento? A Transposul é o principal evento de transporte e logística aqui do Rio Grande do Sul, que acontece todo ano, geralmente, na maioria das vezes em Porto Alegre. Esse ano foi pela terceira vez aqui em Bento, no Funda Park, onde também acontece a Expo Bento e a Fenavinha, né? Tivemos muitas novidades, né? A Scania, por exemplo, apresentou nova geração de caminhões, a Mercedes apresentou o seu caminhão leve automatizado, a Iveco apresentou o High Road. Enfim, muitas novidades para esse setor tão importante para o Rio Grande do Sul e aqui para a Serra, né? Porque hoje não adianta, o transporte é via rodoviária, né? Então precisamos de todos os caminhões, né? É uma característica brasileira, né? Do mercado brasileiro desde os anos 50, que tudo que é transportado é por caminhão, é via rodoviária, sejam boas as estradas ou não, né? E uma coisa que todas as marcas têm cada vez mais insistido, reforçado, é a importância do caminhoneiro, sabe? Eu, por exemplo, a minha relação com o mercado, com o mundo do caminhão, o mercado rodoviário, simplesmente não existia antes disso, né? Eu até brinco que antes de eu começar a trabalhar com isso, caminhão era caminhão, né? Hoje eu sei o que é 6x2, 6x4, 8x4, bitrem, rodotrem, semi-pesado, leve, né? Frete, enfim, tem todo mundo. E dentro de cada caminhão que tem por aí, tem um cara que está horas, né, centenas de quilômetros da família, né, e tá levando a manteiga que tu vai comer no café da manhã, a lâmpada que tu vai botar na tua casa, o pneu que tu vai botar no teu carro, né, e a gente muitas vezes esquece, assim, é uma questão, acho, até social, né. O Brasil roda sobre rodas. Sobre rodas, não tem exatamente. Outro jeito. Sabe que ontem nós tivemos uma palestra aqui e uma empresa que tem uma logística muito grande, né, ela diz o seguinte, que ela já tentou fazer por porto, aqui, em função dos rios, tudo que corre pelo Rio Grande do Sul, né? Mas os portos não têm estrutura, não tem guindaste, não tem nada, né? Por quê? Porque foi sucateado, abandonado. Então hoje dependemos 100% das estradas, né? A questão ferroviária também no Brasil, também, né? Nós tivemos a RFF-SA, que foi uma potência por muitas décadas, né? Mas aí por opções de governo, principalmente do Kubitschek, né, que fez os 50 anos em 5, né, o grande plano de modernização, que para incentivar a indústria automotiva, automobilística internacional a vir para o Brasil, botou o país nas estradas, né? Construiu muita estrada, que é uma coisa que até se precisava, né? Porque é um país grande, boa, né? Para interligar, né? É um país continental, mas acabou esquecendo desses modais que poderiam tornar os produtos mais baratos e as estradas mais seguras, né? É isso aí, o que não acontece hoje, infelizmente. O que nós não temos mais, e como tu falou, para mudar isso de volta é um investimento muito grande. Existe, por exemplo, se tu me permite, o rio Paraná, que vem do rio Uruguai, ele sobe e vai até o meio de São Paulo. Existe uma lacuna, um pedaço, uma distância de 50 quilômetros entre um certo ponto do rio Paraná e o rio Tietê. Então, por esses 50 quilômetros, tu conseguiria interligar, claro, fazendo as devidas adaptações, São Paulo a Buenos Aires por via fluvial. Olha só. Né? Economicamente seria um absurdo, né? Seria muito bom, mas não temos. Investimentos, né? Nem nós, nem os irmãos. Né? Nem nós, nem os irmãos. Né?
Hoje, assim, ó, eu estou há mais de 30 anos em Farroupilha e quando eu vim para cá, começou a duplicar Caxias-Farroupilha. Hoje passou 30 anos, olha a frota que aumentou e a estrada é a mesma, né? Isso inclusive é um problema do Brasil também. Que é aquela coisa assim, ó, vamos construir, vamos duplicar uma estrada, porque hoje tem 200 mil caminhões. Aí levam 20 anos para duplicar a estrada, e aí tem 400 mil caminhões. E aí tem que duplicar de novo, tem que fazer viaduto, vai sempre atrás, né? E assim, ó, tu já pensou nisso, já deve ter escrito também, conversado sobre isso. Por que o brasileiro gosta tanto de carro, né? Às vezes tu vê uma casinha humilde, tem 2 veículos estacionados, né? O que é esse sonho de consumo? Isso é só brasileiro? Eu acho assim, pensando no macro, é a nossa influência da cultura americana, né? Porque a cultura americana é muito do carro, do Mustang, né? Das picapes também. E aquela classe média americana da casinha com a garagem do lado e tal, né? E acaba virando, para a maioria, uma coisa de status, né? Mas eu acho que, por exemplo, até em cidades médias e grandes já é uma questão de necessidade. Claro, e não vou dizer tudo no automóvel, não, mas hoje tu precisa do automóvel. Até porque o transporte público Exatamente, é precário, o transporte público né? é absurdo. Pegando o exemplo de Porto Alegre, que é de onde eu venho, o transporte de carro, em certos horários, tu já tem problemas para andar. Mas ônibus é complicado, né? Segurança, conforto, o cumprimento de horários, né? E o metrô? O metrô é uma coisa que até houve, né? Se chegou perto, vamos dizer assim, de um metrô, de uma linha, né? De uma linha que ia da Fieres ao centro, né? A ideia, que eu particularmente considerava interessante, é que essa linha aqui acontece, ela ia da Fieres, né? Tem um descampado grande para fazer um terminal, né? Ia para o centro. E os ônibus que vêm da região metropolitana ali, Canoas, em vez de irem para o centro, parariam ali e as pessoas iriam para o centro ou para onde quisessem de metrô. Um semi-terminal. Um semi-terminal. Isso desafogaria o centro da cidade. Total. Porque, por exemplo, assim, depois da passada do rush, depois das 8 horas, até umas 11, que é o horário dos ônibus, tu vê o centro apinhado de ônibus e vazios. Porque eles estão cumprindo o horário, mas não tem mais ninguém usando. Sim. Entendeu? Estão trabalhando? Estão trabalhando, né? O contrato lá com a prefeitura. Enfim, isso é um problema da mobilidade, né? Falando de Porto Alegre. A Transporsul, ela é especializada em caminhões. E ocorre todos os anos? Todos os anos. Ela é transporte e logística, né? Os caminhões são o grande chamariz, porque digamos assim, é o veículo final, né? Mas tu tem ali empresas de frota, empresas de óleo, empresas de seguros, empresas de pneus, empresas de mecânica, todo o mundo, porque quem vai ali pode ser o empresário que quer comprar um caminhão, ou o empresário que quer comprar um serviço de frota, de gestão de frota, ou de repente o cara que tem um caminhão, mas quer trocar alguma coisa. Então é a reunião, né? E é um evento bem consolidado, bem interessante. E bem completo, né? E agora em seguida, em agosto, vai ter a Fenatran? Não, a Fenatran acontece em outubro. Mais em outubro em São Paulo. Eu tive a oportunidade de estar na última, em 2017, né? Foi bem interessante. E essa já foi anunciada também, né? Eles sempre fazem com antecipação, né? Tem algumas novidades aí. As marcas que vão estar lá: Mercedes, Volvo, Scania, Volkswagen, Iveco, DAF e PSA, Peugeot, Citroën, que elas fazem mais as furgõezinhos, né? A Boxer, a Partner e vão estar lá também para oferecer. Também tem o Grupo Randon, tem a Librelato, tem uma série de outras, além do mundo, né? Dos serviços, telemetria também, né? Uma coisa cada vez mais importante. Cada marca tem a sua, mas tem empresas que prestam especificamente esse serviço, né? E falando em caminhões especificamente, porque antes o caminhão era aquela caixa seca, aquelas coisas, né? Hoje existe caminhão totalmente automatizado, né? É impressionante. Eu sempre brinco que, até mesmo com carro, né? Eu adoro carro, né? Todo tipo de carro. Mas agora tu pega um Opala, por exemplo, 88, 86, né? São carros lindos. Só que, com todo respeito a quem discordar, mas tu tá dirigindo
sentado no chão, sentado no No concreto. museu. Né? E caminhão é a mesma coisa. Né? Tu olha, por exemplo, o 1313 da Mercedes ou o 113 da Scania, são lindos veículos, né? Conhecidíssimos e tal. Mas tu fica 3 horas dirigindo aquilo ali, tu tá duro, né? E os caras passavam dias. Imagina. Ou mesmo hoje dirigindo um caminhão automatizado, por exemplo, tem o sistema retarder da Mercedes, para citar um exemplo. Quando eu fui no evento na fábrica em São Bernardo para conhecer, entre outras tecnologias, o retarder, o motorista me disse que o retarder, o que ele faz? Ele tem níveis, e conforme o nível que tu coloca, ele freia mais ou menos. Então ele, por exemplo, desce de São Paulo para Santos sem mexer no carro, só mexendo no retarder. Piloto automático. Entendeu? Tudo automático. Ele está descendo, né? Tem a inércia. Então ele solta ou puxa e vai descendo e vai dirigindo e tal. Isso daí, por exemplo, dá uma economia até no sistema de freios do caminhão. Imagina. Que é usado muito. Né? Porque uma freada de caminhão, mesmo que seja em segurança, é um... E até no consumo, né? Sim, no consumo também, tudo é com uma certeza. questão com certeza. de economia fantástica. De economia né? e também de conforto para o motorista, né? O motorista não vai ficar ali... Tempo vai todo, descer, de repente... É uma estrada curta, né? Tanto que, uma curiosidade é que o sul de São Paulo está mais perto de Santos do que do norte de São Paulo. Olha só. Né, da cidade. Mas às vezes tu pega ali uma estrada cheia, tu vai passar 2, 3 horas. Sim, só que assim, né? né? Então, Cara realmente uma... O cara chega exausto. Tá morto, né? E aí com o retarder já fica mais interessante. Mais E a tecnologia hoje que tem nos veículos, tem nos caminhões normais, né? Nos carros normais. Sim, até por exemplo, no caso de ônibus, também falando da Mercedes-Benz, os ônibus têm, por exemplo, identificação de veículo à frente. Então tu pode tanto manter a mesma velocidade, né? Como o caminhão, se tu tiver uma certa velocidade, o caminhão vê que tem alguém, ele vai parar. Ele vai diminuir a velocidade e se for necessário ele para. Né? Isso no caso, por exemplo, para te ver como a gente está numa evolução tecnológica, é nos caminhões rodoviários. Porque nos caminhões urbanos, a mudança de cenário é muito rápida. Imagina. No momento. Né? Então a tecnologia ainda não consegue responder com essa velocidade, digamos assim, porque a ação do caminhão vai influenciar os outros carros. Exato. Entendeu? Então é meio complexo, mais né? perigoso, né? Mas é um processo, vai chegar. Muito Né? bem. Assim como vai chegar no carro autônomo, vai chegar no caminhão autônomo também. Muito bem. Muito bem, amigos. Já decorreu já o nosso primeiro tempo aqui. Estamos num papo agradável aqui sobre veículos, sonho de consumo de todo brasileiro. Inclusive o meu, gostaria de ter um Mustang amarelo também. Boa escolha, boa escolha. É uma boa escolha, né? Quem não gosta de um carrão, né? Então voltamos em seguida com mais Daniel Jacques, um especialista em automotores em geral, e Cidade Aberta para fazer o público conhecer as novidades das tecnologias atuais e futuras. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Amigos da TV Cidade, estamos aqui com Cidade Aberta, hoje falando do sonho de consumo de todo brasileiro. Se locomover sem depender de outros ou de transporte público, né? Quem não ficou numa parada, às vezes esperando um ônibus e parece uma eternidade que ele não vem, né? Ou esperar um trem lá, um metrô que está abarrotado, né? Então o carro é a liberdade, né? Eu acho que isso que esse país continental que a gente tem, né, Daniel, acaba... Existem muitas pessoas que até corretamente acham que onde cabe um carro, cabem 12 bicicletas, se tu tirar o carro. Não adianta botar 12 bicicletas que tu não vai ajudar nada, né? Mas assim, os carros eles estão se tornando cada vez mais eficientes, né? Mais eficientes não só em relação ao consumo, como poluição, barulho e impacto, né? E eu lembro também que, por exemplo, consumo, né? Falando de consumo, há 20 anos atrás, quando eu era bem mais jovem,
não se falava em consumo. Né? Não. Não tinha nenhum problema. Botava gasolina e vamos fazer. Né? Hoje não. Hoje... E também houve assim, né? Houve um momento em que 12 era legal. Hoje tem carro que se fizer 9 tu tá agradecendo. Né? Mas a gente já vai começar, a gente já tá começando até essa semana mesmo, para ser exato, ontem, dia 18, foi o E-Day, se eu não me engano, E-Day da Nissan, que foi o lançamento oficial do Nissan Leaf no Brasil. Primeiro elétrico da marca que vem pro Brasil. E esse ano ainda nós vamos ter também o Chevrolet Bolt e o Renault Zoe. Né? Claro, são carros ainda bem mais caros, né? Eles estão na faixa de 150 mil e são compactos, né? Mas é uma tendência, né? Como TV, quando as TVs modernas, quando foram lançadas, eram 16 mil, tinha TV que custava uma moto. Sim. Hoje, por R$ 1.600, tu já consegue uma boa Smart TV com 43 polegadas. Mas, por exemplo, no caso do Bolt, que foi o que eu tive a oportunidade de dirigir na fábrica lá em Gravataí, ele tem duas características interessantes. Uma é que ele não tem freio. Ele tem apenas o acelerador. E se tu pisa, ele acelera. Se tu soltar, ele freia. Poxa. Então tu tem que segurar no meio ali que ele mantém a velocidade. E outra coisa é que ele tem um sistema de recuperação de energia, como o Keros da Fórmula 1. Quando tu freia, ou no caso quando tu tira o pé, até aparece no painelzinho ali que ele está recarregando. Né? E uma coisa que é sempre bom lembrar, o Bolt, por exemplo, ele tem 380 km de autonomia média, com bateria boa carregada, né? Mas todas as marcas lembram, e é importante que não é... Aliás, é como gasolina, mas é 380 km se tu andar razoável. Né? Se tu pisar, tu não vai daqui a Porto Alegre. Entendeu? Porque quanto mais tu pisar, mais energia tu está consumindo. Claro. Né? E aí os 300 km viram 60. Né? Então, até eu fui uma vez num evento e o cara... 380. O cara acha que a Fórmula 1 faz 100 km e vai reclamar com a... Não é por aí, né? Não é por aí, né? Tu atualmente está fazendo um teste com a Nissan Frontier? Pois é, a Nissan Frontier, a nova versão da picape da marca japonesa, né? Ela... A partir do ano passado, essa é a versão de 2019, foi lançada no final do ano passado, ela é produzida na Argentina. Né? A Nissan Frontier é uma picape que evoluiu muito nos últimos anos. Né? Um amigo meu até diz que é um sedã em forma de picape, porque é realmente muito suave. Confortável. Né? Confortável, a resposta do motor é leve, né? Tu não sente que está carregando. Às vezes parece que se não fosse pela altura, né, que tu tá em relação aos outros carros, né, até em relação ao caminhão, que a diferença é menor, tu podia esquecer que tá numa picape. Né? Muito suave, eu vim hoje de Porto Alegre para cá e ainda retornarei. Mas um carro excelente, né? Um motor 2.3 biturbo. Poxa. Né? E o consumo? Bem. O consumo agora, eu tava fazendo... Agora quando eu parei o carro aqui na frente, inclusive, tava nesse momento 10, mas o melhor 14.8, né, na subida da serra. Que é um excelente consumo. Né? Bem interessante, né? E é confortável, é espaçosa. Tem Android Auto, que pra mim, eu uso o sistema Android, né? Tem Apple CarPlay também, pra quem usa Apple. Mas vim ouvindo música, vim com o Waze ligado, em alguns, pra cuidar pardal, principalmente, porque a estrada eu conheço, né? E... realmente é uma bela picape. Eu também participei há alguns meses atrás, acho que uns 2, 3 meses, do lançamento regional da mesma picape, né? Agora eu estou com um teste que a Nissan me emprestou o carro para ficar uma semana. E o teste foi bem interessante. A gente foi a Porto Alegre a Gramado, mas em vez de ir pela 116 ou ali por Taquara, a gente entrou em Parobé e foi por uma estrada de terra até Gramado. Eu nem sabia que existia, né? Uma total coisa terra. Foi total terra, né? Com pedras, com, né? Nada muito, né? Não é um rally, mas mesmo assim dá para ver a leveza da suspensão, né? O conforto, a resistência, né? Porque desde o ano passado a Nissan Frontier, o chassi é em duplo C. São 2 Cs assim, colados um no outro, né? Soldados, na verdade, e a picape em cima. Então não tem aquela distorção do coisa quando fica, né? Então isso também ajuda a ter a ideia de sedã, porque ele não tem nenhuma distorção, né? Que às vezes tem, normal, tu põe uma roda no ar, né? Não é nada que vai dobrar a picape, mas... Então isso também traz segurança, né? É realmente uma picape bem interessante. Em breve, total. matéria completa, né? No Altos Giros. Que bom.
E o Renault Kwid? Pois é, esse também é um lançamento recente da francesa Renault, que tem aliança global com a Nissan, né? Mas o Kwid foi lançado no ano passado, foi apresentado até em 2016 lá em Buenos Aires, no Salão de Buenos Aires. Foi lançado no Brasil no ano passado em 3 versões e agora está chegando a Outsider, que é a nova versão top de linha, que é uma versão mais esportiva, né? Tem frisos, tem acabamento interno no laranja. Ele vem com a mesma motorização das outras, o SC 1.0, de 70 cavalos. E é um carro, vou te dizer que, claro, para a proposta que ele tem, é um carro que até me surpreendeu. Porque ele é espaçoso dentro do tamanho dele. Claro, não vou comparar ele com a Frontier, por exemplo. Mas ele é mais espaçoso do que parece. Tem um porta-malas de 240 litros, né? Grande para o tamanho dele, né? E até uma coisa que eu conversei com um concessionário de Porto Alegre, que por que SUV, né? Que houve uma grande polêmica quando foi lançado o carro, porque SUV dos compactos. Eu mesmo tenho um amigo que, um SUV por 30 mil? Eu digo, não, cara, né? Não é carro, assim. não existe almoço grátis, né? Mas ele tem realmente características de SUV, né? Primeiro, a altura do solo é 18 centímetros, para ter uma ideia, o Sandero, que é o maior, o irmão maior, vamos dizer assim, ele tem 14, né? E aí ele vai dizer, 4 centímetros e tal. Mas para entrar numa garagem, para o meio fio, 4 centímetros é uma diferença interessante. E além disso, no design do carro, vocês vão ver, por exemplo, que na roda dianteira, passou a roda, à frente do carro já vem. Não tem aquela coisa para frente, assim, né? Ela já sobe direto. É uma coisa de design. E atrás também. E o que acontece com isso? O que chama ângulo de entrada, né, digamos assim, para bater, para raspar, né, é maior. E esses ângulos e essa altura são algumas das características que dão esse apelido de SUV pro Kwid. Que é um carro de entrada bem interessante. E o que é um SUV para os leigos que estão... Exatamente, o SUV, Sport Utility Vehicle, né, um utilitário esportivo, como se diz em português, se bem que as pessoas dizem SUV, e alguns dizem SUV, né, mas... É um carro, na verdade, que a principal característica dele em termos de conceito é a versatilidade, né? A questão de ser utilitário. Então ele pode ser para o cara que quer andar sozinho, né? Como fosse um hatch, ele até tem o perfil de um hatch, mas ele é alto, ele tem essa coisa para ir para um off-road, de repente, claro, dependendo do modelo, né? Falando de um modo geral, os utilitários esportivos de um modo geral, para fazer uma coisa na terra, né? Alguma coisa mais assim. Mas também é um carro grande o suficiente para a família, né? Geralmente ele tem um bagageiro bem interessante, né? Então e o esportivo, né? Também na característica do carro. É um carro menos formal, digamos assim, né? E todos eles têm tração? Não são todos que têm tração. Tem alguns carros que têm... tem alguns carros que têm, outros que não têm. Né? A tração aí é exatamente nessa coisa do perfil do carro. Porque, por exemplo, pegando os SUVs que nós temos, né? Por exemplo, o Compass e o Renegade, que são dois SUVs da Jeep, o Renegade, ele é mais fora de estrada, ele é um Jeep. Ele é realmente um Jeep, não só na marca, mas lembrando do Jeep, né? Dos anos 50, o tradicional, né? Mais duro. O Willys, né? Exatamente, também mais duro, então ele sim, tem a tração 4x4. Mas o Compass já é uma coisa mais urbana, né? Um carro, até por ser um carro maior, né? E é líder de mercado, ele já tem versões 4x2, né? Ambos têm diesel e gasolina. Agora, se for para os menores, por exemplo, tu tem o Kicks, tu tem o Creta, né? E tu tem o HR-V, né? Que são versões, são carros pensados mais para o urbano, então às vezes eles dispensam o 4x4, né? E para chuva? E para chuva? O 4x4 resolve? Não, o 4x4 na verdade ele não é, ele é mais para terrenos difíceis. Né? Até se tu usar um 4x4 num terreno simples, tu pode forçar demais, tu tá puxando muito aí o eixo e pode ter um problema mais sério, bem caro, né? Porque é um sistema bem caro do carro. E o que dá diferença na chuva em termos de mecânica? Em termos de mecânica, a altura. A altura é uma coisa importante, né? E pensando em chuva mesmo, né? Em terreno alagado. Né? Altura
E o pneu, às vezes. Aham. Né? O pneu, às vezes... Claro, tem coisas, por exemplo, mais técnicas, como o centro de gravidade do carro, né? Se ele for mais central, se ele for maior, enfim. Mas, assim, de um modo geral, né? É o centro de gravidade... Porque o centro de gravidade também tem a ver com a estabilidade do carro, né? Quanto mais estável, né? E a altura, porque quanto mais alto, ou pelo menos também, quanto mais vedado, né? Tem alguns carros que são bem... Pode ter uma certa altura que pode vir água, que mesmo acima do começo das portas ali, que ele não passa. Aliás, ele passa, né? Mas tem carros, às vezes, que pegou água no eixo, já está molhando dentro do carro, né? Então... É muito de projeto para projeto. De projeto, certo. E a outra novidade que tu trouxe recentemente é da Honda? Exatamente. Falando em SUV, eu até ia puxar. Mas tem o novo Honda HR-V, né? Que até assustou muita gente. Porque ele vem com motor turbo, o mesmo usado no Civic SI. E ele, assim, a linha tá ali naqueles preços que todos eles têm ali na casa de 75 a 100 mil reais. Mas esse HR-V 1.5, ele tá 139. Poxa. Né? É uma diferença de valor bem grande. E aí o pessoal diz, a Honda perdeu a noção. Não, na verdade é uma aposta da Honda, é uma proposta da Honda de que o HR-V, as outras versões vão disputar com o Kicks, com o Creta, com a Tracker. E esse não, esse é pro Compass, para Santa Fé. Então eles, digamos assim, ele é o mesmo carro, é o mesmo HR-V, o mesmo tamanho, mas ele vai disputar mercado com os grandões. Subiu o padrão. Subiu o padrão, né? Então é a opção da Honda de, ao invés de repente lançar um outro maior no Brasil, é fazer um HR-V reforçado. Existe sempre essa polêmica do nome, né? É Honda ou Honda? Aí nós entramos na coisa das pronúncias, né? O nome, na verdade, em japonês, em inglês, em português é Honda. Né? Mas no Brasil nós temos o H mudo, né? De helicóptero, de hoje. Então algumas pessoas quando leem em português leem Honda. Né? Mas eu mesmo, por exemplo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando e aí no meio de uma frase, Honda sem H me soa Honda do mar. E eu me perco, não é brincadeira, eu me perco às vezes para saber do que o cara tá falando. Se ele não falar o nome do carro, né? Se ele falar o nome do carro, ok. Aí é Honda. Porque a Honda, não sei o que, eu... Bom, mas enfim. E aí, é uma coisa curiosa também, essa coisa de pronúncia, porque a gente, em alguns casos, a gente traduz o nome, traduz a pronúncia do nome, e em outras vezes não. Né? Pegar um caso, por exemplo, a Renault, em francês, é uma marca francesa, é exatamente assim, Renault. Né? Talvez com mais biquinho, mais uma pronúncia, mas é Renault. Agora, Citroën não. Né? Para pegar um francês também, seria Citroën. Né? Mas a gente diz Citroën porque é muito mais fácil e não parece tão metido, né? Enfim. Mas pegando outras marcas, por exemplo, a Volkswagen, a maioria das pessoas diz Volkswagen. Porque é com V, está escrito com V. Né? Mas em alemão o V é o nosso F, tem o som do nosso F, e o W, que está no meio de Wagen, né, é o nosso V, o som do V. Né? E até para quem não sabe, por acaso, Volks é o mesmo Volks com F, aí sim em inglês, que significa povo, galera, e Wagen significa carro. Né? Então seria Volkswagen é carro do povo. Olha só. Né? Que foi o Fusca. Né? Quando o Fusca foi lançado, ele era o Volkswagen Sedan. Era o carro do povo sedã. Inclusive em Porto Alegre tinha a revenda Volkswagen carro do povo. Exatamente. Eu ia dizer, em Porto Alegre, até os anos 80, talvez. Acho que anos 80 mais ainda. Um pouquinho, Não, acho que ainda existia, né? Não sei se anos 90, no começo, talvez, a revenda Carro do Povo. Exatamente. Na CIS Brasil, né? Que era famosa. Era famosa, era grande, né? Era Carro do Povo e a Panambra, né? Que tá aquela... na Zen ali, né? Isso. Que também se mudou agora, mas eu também, nessa época do Carro do Povo, a gente ia lá, meus pais tiveram muitos Volkswagen nessa época, mas eu fui descobrir que aquilo ali era a tradução do nome da marca, já não existia Carro do Povo há muito tempo. Há muito tempo. Muito bem, Daniel, nós agradecemos tua visita no nosso estúdio e quem sabe não está nascendo aqui um
um laboratório de um futuro altos giros aí, né? Quem sabe, né? Vamos falar de veículos mais seguidos na cidade, nessa TV aqui. Vamos sim. Obrigado pela tua presença, Valeu. estamos sempre à disposição. Obrigado, um abraço. Voltamos amanhã com mais Cidade Aberta, sempre trazendo novidades de todos os tipos. TV Cidade para 35 mil telespectadores em Farroupilha, 60 milhões no Brasil, via net, via cabo, e mais 10 milhões na Oi e 20 milhões na Sky TV, canal 28. Voltamos, obrigado pela sua companhia.